Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa de saúde, nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que trata do que se faz de melhor no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém, em termos de saúde. O nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que é capitaneada pelos doutores Érico Pascoal e Fernando Pascoal, que tratam todas as doenças neurológicas na nossa região, seja neurocirurgia, neuroclínica ou neurointervenção. E o nosso programa também é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, todo mundo sabe, canal 13. E neste exato momento, para o mundo inteiro, pelo link dol.com.br ou rbatv.dol.com.br. Para o mundo inteiro. Eu gosto de falar, nós temos telespectadores no Canadá, nos Estados Unidos, em toda a Europa, na África e no Brasil, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Então, quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando o programa. E o nosso convidado de hoje é mais um daqueles convidados super especiais. Ele está me devendo esse convite faz, eu acho que alguns anos, porque o programa tem 4 anos e ele foi um dos primeiros convidados. Até porque nós nos cruzamos nos hospitais onde nós trabalhamos. É o Dr. José Maciel de Caldas Reis. É assim, né? José Maciel Caldas dos Reis. Caldas dos Reis. E o Maciel, como nós nos tratamos, ele é o presidente da Sociedade Paraense de Angiologia e Cirurgia Vascular. E ele é médico, formou em 2001 pela UEPA, tem formação no SUS de São Paulo. Aqui em Belém, trabalha no SUS, Hospital de Clínicas, e no Hospital de Beneficência Portuguesa, e também no HCOR, no Hospital do Coração, e no Hospital Amazônia. Então, trabalha tanto no serviço privado quanto no serviço público, assim como nós. Marcel, obrigado por você ter vindo aqui, obrigado mesmo. E eu te diria que esse convite gerou do fato de que a prevalência de amputação de pernas aumentou pós-Covid. Explica isso tudo para a gente com bem calma, porque ninguém sabe disso. Bem, eu inicialmente gostaria de agradecer novamente o convite. Nós realmente nos cruzamos nos hospitais, no dia a dia, trocamos figurinhas, dados clínicos de pacientes, então grato em poder colaborar com o programa e trazer informações à população. Certo. De fato, os dados atuais mostram os números alarmantes do pé diabético na população do Brasil. Então, os dados mostram que, na atualidade, a cada hora, 3 pacientes no Brasil perdem o membro ou parte do membro em decorrência de complicações circulatórias. 3 por hora. 3 por hora, por exato. Hora. Houve um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que evidenciou que em 10 anos, entre 2012 e 2021, foram mais de 245 mil amputações realizadas no Brasil. 245, isso dá... Isso dá estimado em torno de 66 amputações dia, que traz esse número de que a cada hora nós temos 3 pacientes perdendo o membro ou parte do membro no Brasil. Umas 6 vezes o Maracanã, umas 5 vezes o Maracanã lotado de gente que teve que amputar a perna ou parte da perna. Exatamente. E o dado que mais que mais nos traz preocupação é que esse número ele é crescente nos últimos 10 anos, mas que houve um incremento significativo nos últimos 2 anos, que coincidem com a nossa crise sanitária em virtude do coronavírus. Então, esses números nos últimos 2 anos mostram que entre 2012 e 2021 houve um aumento estimado de aproximadamente 53% no número de amputações. Marcel, eu costumava, agora eu vou ter que mudar os meus conceitos, que eu costumava dizer assim,
depois que surgiram os stents, né? Depois que surgiram os stents, as molas que desentopem as artérias, praticamente diminuiu demais as amputações e as cirurgias vasculares em si. Mas, de repente, tu vens aqui e apaga o que eu estou falando há algum tempo. Né? Exato. Eu sempre digo assim, o pessoal diz, a ponte de Safena acabou? Diz, claro que não. Só tem que diminuir devido aos stents, devido às estatinas. É igual assim, eu sempre comento, é igual amputar uma perna. Às vezes é necessário, mas não é mais rotina. E quer dizer, esse não é mais rotina vai ter que ser apagado do meu comentário, porque aumentou 50% nesses últimos, e principalmente com a pandemia. Marcel, só em diabético? Esse número é interessante, que em parte isso é verdade, porque em termos absolutos houve um aumento muito importante no número de amputações, mas os procedimentos que visam prevenir essa amputação, como revascularização do membro, tratamento precoce com desbridamento, uso de antimicrobiano, continuam. E isso, de fato, preserva muito o membro ainda. Mas o que ocorre é que, principalmente nos últimos 2 anos, em virtude do quadro epidemiológico pelo qual nós passamos nos piores momentos, grande parte da população, e sobretudo a população diabética, deixou de ter segmento, acompanhamento com os especialistas. E isso, sem dúvida, levou a esse aumento importante do número de complicações. Então, os pacientes acabavam indo às clínicas ou hospitais quando a lesão já se encontrava numa fase muito mais avançada, grave, onde pouco se poderia ser oferecido em termos de salvamento de membro. Mas, na atualidade, sim. Muito no dia a dia se faz com angioplastias, com revascularizações, na tentativa de preservar o membro. E muito se consegue com isso. Mas há aqueles casos mais avançados em que, mesmo com esses procedimentos, que são os procedimentos padrões para salvamento de membro com envolvimento vascular como complicação do diabetes, ainda assim, com esses procedimentos, não se consegue preservar. Com certeza. É uma coisa muito importante ser lembrado, que a pandemia piorou tudo, né? É verdade. Teoria. Eu peguei coronavírus junto com a minha esposa. Eu fui daquele grupo que quase nada sentia. Minha esposa quase morre. E esse teu comentário é importante, que era abril de 2020, eu liguei para o plano de saúde dela, tipo assim, ela desidratou, teve vômito, aquela coisa. Se dá para mandar, porque antes a minha sogra teve câncer e toda vez que eu ligava vinha uma ambulância, uma enfermeira. Sim. Aí eu disse, dá para mandar aqui alguém do home care? O rapaz que me atendeu me conhecia, disse, doutor Eduardo, cardiologista, eu disse, ele virou e disse, olha, doutor Eduardo, tem alguém na sua casa que pode vir pegar aqui um frasco de soro? Eu mando. Aí eu virei e disse, por quê? Ele virou e disse, eu não tenho médico, não tenho enfermeira, não tenho ambulância para mandar na sua casa. E se eu lhe colocar na minha lista de prioridades, que está na minha mão, isso era 7 da manhã, se eu vou ter 8 da noite. Então, eu mando, o senhor é médico, o senhor aplica assim mesmo. Verdade. Aí eu fiquei imaginando, e onde na casa não tem um médico? Me contaram que nesse dia, acho que era 23 de abril de 20, teve gente que morreu esperando. É verdade. Os hospitais com a porta fechada, o portão fechado. Isso veio a se tornar uma realidade em todo o Brasil, uma dificuldade em leitos hospitalares. Leitos hospitalares. Os pacientes que eu nem conhecia ligando para mim, o senhor trabalha no Bairro Barreto, não dá para arrumar um leito na UTI. Foi um desespero total. Exato. Desespero total. Mas isso só para chamar a atenção daquele momento. E aí, todas as outras doenças ficaram no segundo plano. Exato. Né? O nosso ambulatório no Bairro Barreto parou. Os cardíacos a gente está atendendo agora, que nós voltamos há um mês para o atendimento presencial, mas fica quase 3 anos sem nos ver. A gente abre o computador, a receita do paciente de 2018, 2019. Perda de segmento. Isso contribuiu de forma importante para aumento de prevalência de doenças crônicas. Eu imagino um diabético, hipertenso, obeso, com pé diabético, com doença diabética, com pé diabético. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos para fora da pandemia, vamos fora desse momento. O pé diabético já era comum ou já estava
na cabeça da gente diminuindo? O diabetes como um todo é uma doença que afeta uma grande parcela da população. 1 em cada 11 indivíduos são diabéticos e pelo menos 1 em cada 5 são diabéticos e desconhecem a doença. Esse é o grande problema. Quando que esse paciente descobre a doença? Quando ele manifesta complicações, o surgimento de uma lesão, de uma úlcera no membro, e essa úlcera manifesta sinais compatíveis com infecção. Acaba ele dando entrada numa urgência, numa emergência, e naquele momento descobrindo que é portador de diabetes. Então, esse é um grande problema. Esse é um problema enorme. Metade do mundo tem pressão alta, e 12%, 13% tem diabetes. Diabetes, exato. Então, e eles não sabem, porque ninguém sente pressão alta, ninguém sente diabetes. Exatamente. Né? E passa desapercebido. Eu falo para os meus alunos na aula que se a gente pudesse ter uma visão igual a do super-homem para ver dentro das pessoas, o diabético que não está controlado, ele está todo inflamado. Mesma coisa do hipertenso que não está controlado, está todo inflamado. E essas inflamações vão dar entupimento das artérias, vão dar infarto, derrame e nas pernas. Vão dar trombose, vão entupir e tem que amputar. Perfeito. Chocante Perfeito. Isso. Vale que esses nossos números, doutor Eduardo, eles, embora sejam números alarmantes, a mais da metade dessa população de pacientes que foram amputados na última década foram em decorrência do diabetes. Mas vale ressaltar que pressão alta, uso do cigarro, tabagismo, dislipidemia, o colesterol alterado, histórico familiar, tudo isso deve alertar a população para o surgimento de lesões no pé. Então, manifestou alterações no pé, o surgimento de lesão, há necessidade de uma avaliação precoce para evitar complicações. Com certeza. Pessoal, o nosso primeiro tempo acabou, mas a gente volta já já com essas informações super importantes que o Marcel está nos dando. Um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de informação com o doutor Maciel, meu amigo de longo tempo. Já tivemos vários pacientes juntos. Eu cruzo com o Maciel frequentemente nos hospitais. Por isso que eu falei que ele está me devendo esse convite aí há uns 4 anos, que é o tempo que o programa existe. Mas, Maciel, você chamou de novo. Eu estou assim... pensando como eu vou mudar os meus conceitos, porque já que a gente vinha nessa evolução do tempo com melhora, diminuiu a cirurgia cardíaca, diminuiu imaginando os estentes e as estatinas, melhoraram a parte vascular e de repente a pandemia chamou a atenção porque houve uma piora enorme. Eu te pergunto, aqui em Belém, tu que trabalha no serviço público e no serviço privado, essa prevalência, primeiro no serviço público, é muito grande? De fato, muito importante essa colocação, porque de fato é a nossa realidade, né? O pé diabético, ele é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Se nós pegarmos a região norte, ela vai, para a gente... ela fica claro para a gente que ela acompanhou esse incremento, esse número crescente que houve no Brasil como um todo.
As regiões com o pior número ou incidência de pé diabético foram a região sudeste e a região nordeste. O Pará, a região norte, apenas acompanhou essa crescente na última década. Os hospitais públicos no Pará, eles mostram que isso é uma realidade. Então, há um número enorme de pacientes hospitalizados com complicações relacionadas ao diabetes, em particular com pé diabético infeccioso, e que são pacientes que mostram o impacto que essa doença traz, porque o diabetes ele não só afeta a parte circulatória, ele às vezes, na maioria das vezes, traz muito antes sinais de alerta, como a insensibilidade no pé. Então, o paciente diabético ele já manifesta aquela falta de sensibilidade no pé, não percebe o calçado, daí a importância do uso de calçados apropriados, evitar aqueles calçados com tira entre os dedos, que aquilo para um pé insensível já é uma fonte de lesão. Esses pacientes precisam constantemente observar, fazer a autoavaliação dos pés. Então, após banho, a secagem apropriada dos pés, olhar entre os dedos, há necessidade de envolvimento não só do paciente, mas de familiares, porque essa falta de sensibilidade nos pés que os pacientes diabéticos apresentam é o que favorece o surgimento de lesão no pé. E uma vez com uma lesão no pé, até 2/3 desses pacientes têm uma chance maior de cicatrizar, mas 1/3 vai acabar precisando de algum tipo de intervenção, seja desbridamento ou amputação. E um número que impacta muito é que, pelo menos, 85% dos pacientes que evoluem com amputação de membro apresentam algum tipo de lesão prévia, ou seja, uma ulceração nos pés. Então, lesão nos pés em paciente diabético é um sinal de alarme para a necessidade de cuidados precoces. Quando começa a ferida lá, eles não sentem a ferida, é isso? Exatamente. Eu já vi paciente sangrando que nem notava que estava sangrando. Perfeito. Os pacientes diabéticos, eles podem evoluir com uma neuropatia do diabetes. Perda da sensibilidade. Perda da sensibilidade nos pés. Ele perde o tato. O paciente, ele altera, inclusive, a marcha, porque ele fica com o pé insensível. E ele pode ter uma vasculopatia diabética, que é o comprometimento, o entupimento de pequenos ou de grandes vasos. É esse componente que leva à necessidade de identificação precoce e de revascularização, seja através de uma angioplastia, colocação de um stent ou apenas balonamento, ou seja através de pontes, como classicamente feitos desvios com o uso da veia safena, por isso classicamente chamado de ponte de safena no membro. Exatamente. Marcel, existe no serviço público, nos postos de saúde, uma equipe do pé diabético ou não? Ainda não há há, na verdade, equipes multidisciplinares, que são as equipes que atuam e que lidam no dia a dia com esses pacientes diabéticos. Isso faz parte de uma assistência primária, ou seja, a necessidade que esses pacientes tenham acompanhamento com clínico, com nefrologista, com oftalmologista, com cardiologista, porque o diabetes afeta todos os órgãos e sistemas. Em nível secundário e principalmente terciário, aí nós temos as equipes voltadas ao atendimento. Mas que para que esse paciente não chegue em níveis terciários de hospitais, são aqueles níveis que já contam com complexidade para tentar preservar o membro, há necessidade de um esforço maior em nível de assistência primária. Ou seja, é o combate, a prevenção do diabetes, é o controle do diabetes, detecção precoce de lesões e controle do diabetes. Nos postos de saúde tem estrutura para isso? Sim. Nos postos de saúde contam com profissionais que lidam nessa assistência. Porque nós somos antigos. O pessoal agora chama de UBS, né? Exato. Unidade Básica de Saúde. Exato. Ainda não me adaptei aos novos nomes. Mas essas unidades, elas contam com profissionais que dão essa assistência a esses pacientes portadores de doenças crônicas, como diabetes, como a hipertensão arterial. Então, há necessidade, sim, desse precoce acompanhamento para evitar complicações e que esse paciente chegue no nível terciário hospitalar, que são níveis que já lidam com as complicações, no nosso caso, complicações circulatórias. Isso chama bem a atenção, porque no mundo atual houve um salto enorme no tratamento do diabetes, né? Perfeito. Um salto enorme no tratamento da insuficiência cardíaca. Ultimamente, a insuficiência cardíaca, a hipertensão e a diabetes deram uns saltos em termos de medicamentos novos, fantásticos. E aí a gente entra até em depressão quando vê isso acontecer, né? É verdade. Na época das dapaglifosinas da vida, alguém tem que amputar uma perna.
Você fica meio depressivo por causa disso. A estrutura aqui em Belém, então, existe tanto no serviço público quanto no privado. Exatamente. Da Nós UBS temos hospitais... até... Exato. Nós temos hospitais que contam com estrutura suficiente para dar um suporte em nível de tentativa de salvamento de membro, com angioplastias, com revascularizações, com equipes que podem contemplar esse tratamento em alta complexidade. Mas o mais importante é o nível primário, é a assistência, é evitar com que esse paciente chegue às formas mais complicadas do diabetes. Esse comentário é mega importante. Eu falo para todo mundo que eu não interno um paciente meu de consultório, de ambulatório, faz mais de 20 anos, tá? Por quê? Porque eu não deixo eles adoecerem. Exato. Né? Não deixo adoecer. Cuido da pressão, cuido da diabetes, obrigo eles a perderem peso, a caminharem, a fazer exercício. Né? Cigarro, nem pensar. Um dia desse, um paciente meu disse, não, eu fumo. Eu disse, o senhor fumava, entrou em pretérito a partir de hoje. Isso faz parte do seu passado. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida e cigarro não existe mais. Verdade. Não, acabou. Isso entope a artéria. E entope em tudo quanto é lugar. Entope na cabeça, entope no coração, entope na perna, entope na barriga. Então, em tudo quanto é lugar, cigarro entope. Então, eu acho que essa parte nossa de hoje, de correr atrás lá na UBS, lá na primeira consulta do paciente que tem plano de saúde e não vai na UBS, vai no plano, é básico para que isso não aconteça. Porque senão, eu acho que esse nosso programa eu vou guardar para passar no meu consultório, depois eu te dou o programa. Aliás, os programas estão todos no canal do YouTube, tá? Instituto Eduardo Costa Vídeos. Todos os nossos programas estão lá, justamente para essa chamada de atenção. E agora me diz uma coisa, tem muita diferença, essa é a minha pergunta final, tem muita diferença entre um tratamento no serviço público e um tratamento no serviço privado em termos de material ou não, hoje no Brasil? Hoje, graças a Deus, a maioria dos serviços já contam com estrutura suficiente para dar uma boa resolução no quadro dos pacientes. Uma grande diferença que há entre o serviço público e privado, muitas vezes, é a celeridade com que o processo acontece. Então, você tem um paciente do serviço privado, você solicita aquele tratamento, procedimento ao convênio, e em poucos dias você consegue dar solução àquele caso. No SUS, em algumas situações, há necessidade de aguardar por conta da demanda de materiais, fios, catéteres, balões e, sobretudo, estente. Então, dependendo do perfil e do local de acometimento do distúrbio circulatório no paciente, há uma necessidade de aguardar um período maior. Mas hoje já se consegue, aqui em Belém, a dar uma solução a um número muito significativo da população em termos de salvamento de membros, seja com a angioplastia, que requer esses materiais, seja com revascularização convencional com a ponte de safena. De safena nos membros inferiores. Exato. Tem gente que pensa que é só no coração que tem ponte de safena. Exato. Ponte de safena nos membros inferiores. Me fala uma coisa, Marcel, tu já falaste de serviço público, isso aí. Agora me fala uma coisa, você como um médico sentiu esse aumento recente? Exato. Esse número, hoje, se nós pegarmos o número da população que encontra-se internada nos hospitais com perfil público, nós vamos ver que dos distúrbios circulatórios, a grande maioria que encontra-se internada está com quadro infeccioso, pé diabético, ou com quadro isquêmico, em decorrência, na maioria das vezes, do diabetes. Outras situações favorecem o surgimento de lesões e levam à isquemia, mas o diabetes é o que mais impacta. E isso é uma realidade hoje nos hospitais, tanto públicos quanto privados. O número é crescente, nós observamos cada vez mais isso, muito mais frequentemente, e cada vez mais há uma necessidade de procedimentos em números crescentes e de complexidade. A doença está cada vez afetando de forma mais agressiva a parte circulatória dos pacientes. Isso é importante saber. Tá? Me fala uma coisa, eu faço nos meus pacientes, eu faço o exame físico sempre total, do pulso no pé até o fundo de olho.
E quando eu não acho o pulso, eu uso o Doppler, tá? Mas isso não é rotina no mundo clínico, ou já virou rotina no... Isso é importante porque dentro da população com diabetes mellitus, o exame clínico inicial já dá sinais se aquele paciente manifesta, seja distúrbio neurológico, a neuropatia, ou a falta de sensibilidade, no exame clínico você consegue detectar isso, como o componente da vasculopatia, de entupimentos de vaso, com a palpação de pulsos no pé. E isso pode ser feito não apenas por especialistas da área, por um clínico generalista, ele pode detectar a sensibilidade e a presença ou não de pulsos nos pés. Hoje o uso do armamentário, ele é crescente. O uso do Doppler, ele é um recurso importante, porque na população diabética, a calcificação das artérias dificultam a palpação do pulso. E aí você tem o recurso do Doppler, que você não consegue palpar adequadamente o pulso, mas consegue ouvir um fluxo adequado de sangue chegando ao pé. Então, isso aumenta a sua acurácia no diagnóstico, se torna mais fiel o diagnóstico de um acometimento, seja neurológico, neuropatia, seja vascular. Então, meu amigo Maciel, puxa, você encheu de informações. Estamos no nosso minuto final, considerações finais, e dedica o programa, tá? Como considerações finais, eu acho que o mais importante à população é fazer o diagnóstico mais precoce, ou seja, o uso da assistência primária para o diagnóstico e manejo precoce do diabético. Aqueles pacientes que já têm algum tipo de lesão no pé, a essa população cabe um controle adequado do diabetes, o uso de uma dieta balanceada visando manter os níveis do açúcar no sangue nos níveis mais satisfatórios possíveis, o uso de calçados apropriados, seja para dar melhor cuidado ao pé ou para evitar o surgimento de lesões, visto que a grande maioria dos pacientes que evoluem com complicações maiores iniciam com pequenas lesões no pé, e a necessidade do autoexame, ou seja, diariamente esse paciente precisa olhar os pés e secar adequadamente os pés e entre dedos. Uso de calçados apropriados e cuidados com os pés. Dedico o programa. Eu dedico esse programa, primeiramente, agradecer novamente a oportunidade de trazer informação à população. Esse programa eu dedico a toda a minha família, a minha esposa, meus 3 filhos queridos, Lucas, Heitor e Ive, e uma dedicação especial à minha mãe, Maria Cristina, a quem eu sempre dedico o programa e a minha trajetória. Puxa, dona Maria Cristina, crianças, esposa, o programa é para vocês hoje. E, pessoal, acabou o nosso tempo de verdade, então, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Tchau! Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.